A Trindade não existe e a igreja mentiu pra você. Oi, eu sou o Kyle e hoje eu vou falar pra vocês como surgiu a Trindade e como ela não é um conceito que está na Bíblia. A doutrina da Trindade não tá na Bíblia, gente. Ela é uma doutrina que surgiu ali no século 2 a 4 depois de Cristo. Então são 200 a 400 anos depois de Jesus. Para os judeus convertidos, o conceito de Trindade não fazia sentido nenhum, mas aos poucos a ideia foi sendo construída. Os textos que atrelavam Jesus à divindade como o enviado divino começaram a virar como sendo Deus e não sendo divino, que são duas coisas bem diferentes. E esse processo não foi um processo pacífico, ele foi um processo de muita briga interna na igreja nos primeiros séculos. E as vertentes que ganharam a disputa retórica e às vezes até uma disputa violenta foram as que assumiram o controle da doutrina. Foi a vertente que defendia de que Jesus era Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós temos diversas releituras que foram feitas no século II ali em diante. Por exemplo, o termo Filho de Deus era sempre atrelado a uma figura messiânica, mas nunca quis dizer que Messias era Deus. Só queria dizer que ele era um enviado, um associado a Deus, mas nunca de que ele era Deus. E quando a gente vai para o Espírito Santo no Novo Testamento, ele é sempre apresentado como uma força divina e pessoal. É o meio pelo qual Deus age. Mas do século II em diante, começa a acontecer uma releitura, uma modificação do que era entendido até então. E começa a dar ao Espírito um caráter de pessoa. Ele começa a ganhar uma identidade separada de Deus, que é uma coisa que não está no texto. E essa releitura da divindade de Jesus e a pessoalidade do Espírito exigiram que uma teologia nova fosse desenvolvida. E aí surge a teologia da Trindade, que buscou textos para tentar confirmar a afirmação deles. Mas como essas características que eles estavam tentando afirmar não estavam no texto inicialmente, os textos que eles usaram para justificar a Trindade também não afirmavam ela. Eles reinterpretaram os textos forçadamente para caber o que eles queriam acreditar. Por exemplo, quando a gente olha para Mateus 28:19, que vai falar do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente sabe que esse texto muito possivelmente é uma interpolação, é uma adição posterior ao texto. Porque quando a gente olha para textos mais recentes escritos, por exemplo, em Atos 2:38, a gente não vai ver essa fórmula trinitária. Essa fórmula trinitária é muito incomum no Novo Testamento. Outro exemplo que foi distorcido foi João 1:1, que vai falar que o verbo era Deus. Mas quando a gente vai tratar no grego, não fala isso. Para ser o verbo era Deus, exigia que tivesse um artigo entre Deus e o verbo. Então, o verbo é o Deus. Mas esse artigo não tem ali. Então, a tradução correta, o jeito correto de se ler, seria ser o verbo é divino, que apontaria para a imagem do Messias, que é enviado por Deus, portanto, ele é divino. Mas ser divino não quer dizer que você é Deus. Divino é só uma qualidade de algo enviado por Deus. E quando a gente olha para o contexto histórico ali do século II até o século IV, haviam várias disputas doutrinárias entre vários grupos diferentes. E haviam os que defendiam essa nova leitura trinitária e os que não defendiam essa leitura, que acreditavam que a leitura antiga era a mais correta. O modalismo e o arianismo, por exemplo, eram duas visões que existiam ali nos primeiros séculos que estavam mais alinhados a leituras mais antigas e não leituras mais novas. Só que, infelizmente, as leituras mais novas ganharam na disputa interna da igreja e acabou que a doutrina que chegou até hoje, que sobreviveu, foi a doutrina da releitura, a doutrina que alterou o significado do texto. E além disso, a gente vai ter os concílios. Os concílios são decididos algumas coisas porque eles tentam unificar a crença cristã. Então eles decidem algumas coisas que seriam comuns a todos os cristãos. Então em Nicéia, por exemplo, eles vão decidir que Jesus realmente é Deus. E no concílio de Constantinopla eles vão decidir que o Espírito Santo também é uma pessoa, um indivíduo separado de Deus Jesus, criando então a Trindade. Mas você me pergunta, aonde está a Trindade no texto bíblico? E não está. Ela simplesmente não faz parte do texto bíblico. Ela é uma invenção posterior de releituras que distorceram o sentido, entre aspas, original do texto. Resumindo, a doutrina é uma releitura dos textos, ignorando o significado inicial, reinterpretando de uma maneira nova e distorcendo os parâmetros antigos. E, consequentemente, não tem evidências nos textos bíblicos, já que os textos bíblicos não mencionam três pessoas, três deuses, trindade, nada disso.